podcast Outra Vez Arroz, com Nuno Belo. Ora então, sejam bem-vindos a mais um episódio de Outra Vez Arroz. É o segundo desde que regressámos, não é? E então, tenho já algum feedback de algumas pessoas que ouviram, o que é bom. Mas pronto, são pessoas próximas, portanto também não me vão desgraçar a vida. E então, eu agora não sei como é que está este som, mas eu acho que está impecável. Então, o que é que eu tenho para vos falar hoje? Em coisas extremamente irrelevantes. Aproveitei hoje o dia, que está bom, e que estava de folga, não é? Porque isto das pessoas que trabalham é uma bosta. E fui dar uma volta de manhã por Coimbra. Isto porque nós muitas vezes passamos pelas cidades, vivemos durante anos nas cidades e já não conseguimos ver a beleza da própria cidade, porque nos sabe sempre ao mesmo, não é? E então a minha vida tem sido um bocado de um dos lados de Coimbra. Portanto, a zona dos Olivais, para quem conhecer. Já a parte do rio, da universidade, dessas zonas aí, há algum tempo que eu não visitava. Então eu também faço estas visitas que é para perceber como é que está a cidade. Porque eu não preciso de lá ir. Eu não preciso no sentido profissional ou não vou lá às compras. Preciso no sentido que é estar ao pé do rio e assim, isso é bom. Isso é bom. Dar um passeio, não sei o que. Antes vivia perto do rio e ia sempre passear para o rio. Mas agora vivo um bocado longe. De qualquer das formas. Pronto, e essa necessidade existe. E então, além de ter ido ter com um bom amigo, que estava a trabalhar por acaso, só para chatear, fui também dar essa volta grande. E não é que volto a passar um sítio onde passei milhões de vezes. Milhares. Vai. Ainda durante o inverno lá passei, enfim, para fazer o caminho preciso. E nunca tinha reparado nisto. Para quem não conhece, existe uma zona em Coimbra chamada o Penedo da Saudade. E o Penedo da Saudade é um sítio espetacular para se estar primeiro. Tem uma vista espetacular segundo. Ou como diria o Luís de Montenegro, é um sítio bom para se estar zig. É uma vista bonita zag. Cena mais ridícula que aquele ser disse. Mas, uma coisa que eu nunca tinha reparado, gosto muito do Penedo da Saudade. Gosto muito do Penedo da Saudade. Já lá passei muita vez, já lá estive com muita gente. No sentido que já tenho muitas memórias nesse sítio. Mas há uma cena. Aliás, cheguei a ir de propósito ao Penedo da Saudade jogar Pokémon GO. Portanto, há uma ligação que eu tenho com aquele sítio. Memórias, não é? Porque depois acabamos por não precisar de passar lá tanta vez, ou quando passamos já nem damos o devido valor aos sítios. O que é que acontece no Penedo da Saudade? O Penedo da Saudade é um sítio muito importante para os estudantes. E eu aqui não vou desenvolver porque eu, sendo do Politécnico, há coisas que não nos são ensinadas, não nos somos doutrinados para isso. Mas eu tive uma ligação à praxe, gostava muito da praxe, da nossa praxe, lá está. Isto cada praxe é uma coisa. Ainda há pouco tempo tive uma discussão com um amigo meu que a praxe e que o sentimento académico em Coimbra, apesar de ser em Coimbra, é muito trazido principalmente porque as pessoas de fora de Coimbra é que vêm viver para Coimbra. Ou seja, não tirando qualquer valor às pessoas de Coimbra, mas o facto, o sentimento académico tem uma parte muito importante e também o que faz com que as pessoas se liguem é o facto das pessoas virem para fora de casa. Ou seja, pessoas da Beira, pessoas do Norte, pessoas do Algarve, encontram-se todas aqui. Eu acho que o sentimento académico, mais do que a praxe, é isso. É o facto de nós termos amigos de todo o país. E algumas vezes
todo o mundo, não é? Mas, e eu estava a dizer que a importância do sentimento académico, como está muito ligado também à nostalgia, é muito relacionado com as pessoas que vêm para Coimbra. Ou seja, pelos beirões que vêm para Coimbra, pelos as pessoas do Norte que vêm para Coimbra, pelos algarvios que vêm para Coimbra, pelos de Lisboa. Não, os de Lisboa ninguém quer saber. Os de Lisboa normalmente até estudam em Lisboa, portanto. E as próprias pessoas de Coimbra, que umas vivem em Coimbra, outras são das redondezas e acabam por vir viver para Coimbra ou passar muito tempo em Coimbra. E isto depois dizer o quê? O Penedo da Saudade tem muitas referências a cursos, aos anos dos cursos. Eu agora não quero estar a errar o que é que são. Também não vamos por aí. Pá, se quiserem lixar, você é que sabe. Mas tem uma forte ligação a esse sentimento académico. E são deixadas lá placas que têm a ver com os anos de conclusão de alguns cursos. No entanto, eu hoje a passar lá pensei, também fui dar esta volta porque estou a ter ideias para uma coisa que quero fazer, que estou a fazer. E então a minha ideia do Penedo da Saudade era à noite. E não é que eu começo a olhar para essas placas e penso, pô, isto podiam ser graves. Está-me a faltar a palavra em português. Ai meu Deus. Sepulturas. Que são lápides. O que é que isso nos diz? Que já e há lá lápides muito antigas. O que é que isso nos diz? Era já um presságio para como está o nosso ensino em Portugal. E esta é a punchline que não tem piada nenhuma. Mas pronto, achei engraçado. Olhei para aquilo e pensei, olha, já repararam que isto parece lápides? Se calhar há muita gente que já passou lá e nunca reparou nisso. Mas é verdade. Agora recomendo a toda a gente passar lá. Não pensem que é tipo... Não vão ser zombies, não vai lá começar o Walking Dead, nem... o pessoal fuma lá umas cenas. Pode andar meio estranho, mas daí a Walking Dead ainda falta um bocadito, não é? O que é que aconteceu na minha semana que eu acho importante revelar aqui? Uma das cenas que me aconteceu é... Eu às vezes tenho ideias de coisas que eu acho que toda a gente sabe e ninguém sabe. E depois há cenas que me dizem que eu digo, ninguém pode saber isto, é uma cena completamente estranha, é um nome completamente absurdo e ninguém pode saber isso. Então aconteceram com duas coisas. A amostra é a mesma, ok, portanto pode ser da amostra. E sei que é, porque já vão perceber. A banda ZZ Top, não é? À qual eu disse, parecem 3 gajos que andam de Harley Davidson para todo lado. Ou seja, aqueles gajos que mesmo quando saem da moto parece que estão de cima de uma moto. E quem conhece ZZ Top percebe perfeitamente esta referência. Não é que eu apanhei várias pessoas que não faziam ideia do nome. Depois até conheciam as músicas e tal, mas não sabiam do nome. Isto assustou-me e eu tipo, que é isto? Quando uns dias antes fizeram um pouco de mim porque eu não sabia o que é que era calistenia ou calisténia. Eu não sei. Se quiserem, comentem a dizer como é que se diz. Até porque vocês vão escrever e eu vou ler como eu quiser na mesma. Mas se quiserem. Quando me disseram o que é que era calistenia ou calisténia, vamos assumir calistenia porque para efeitos do que eu vou dizer tem mais piada. Calistenia é tipo exercícios com o peso do próprio corpo, não sei. Todos os vídeos que eu vi são gajos carecas ultramusculados, mas que têm tipo um aspecto qualquer de pouco saudável. Tipo, imagina, não é um gajo buffed, é um gajo com mau aspecto, como tipo
sabem que dormir mais do que 8 horas por dia pode se tornar tóxico para o corpo. Em grande. Se for sempre. Parece a mesma coisa. Parece aqueles gajos que passam. Devias fazer tipo 1 hora de exercício, eles fazem 3. E depois começam tipo a ficar doentes com um aspecto de zombies. Para todas as pessoas que fazem exercício, isto não é nenhuma crítica, ok? Mas se procurarem isto, calistenia ou calistenia, vão ver se são sempre gajos carecas, ultra musculados, mas tipo de aspecto doente. Não sei. Isto faz-me sentido na cabeça, não sei. Claro que depois me disseram que isto é uma cena ultra comum e toda a gente faz. Aparentemente, nos poucos treinos que eu faço por semana, quando faço, também há uns exercícios disto que eu faço. Porque somos pobres. Mas o que me surpreendeu é que eu assumi que fosse um procedimento cirúrgico ou um exame que se tinha que fazer. Tenho 40 anos, está na altura de ir fazer a calistenia. Acho que vou ter que trocar os óculos, mas tenho que ir ali à multióticas, que é para me fazerem calistenia. Eu não pensei neste exemplo porque não sei porque a palavra me leva para tudo o que seja exames retais. Não sei. Há aqui qualquer coisa na formação das palavras que eu não entendo. E que o meu cérebro associa. E pronto. E assim, de coisas do dia a dia, era isto. Agora, gostava de vos falar de um tema que tenho andado a pensar muito e que acho que arranjei uma maneira de salvarmos, de resolvermos o problema da habitação em Portugal. Acho que os governos de direita e os governos de esquerda estão errados e agradeçam-me depois, vou-vos explicar como é que se vai resolver o problema da habitação. Primeira coisa, aliás, não só resolve o problema da habitação, como vai resolver outros problemas. Primeira coisa é, novamente, darmos asas à liberdade sexual. Cagamos nisso que é que vocês chamam família tradicional, porque de facto é um termo bosta. Não estou a dizer isto só porque depois vai provar o meu ponto, mas vamos ter que acabar com a família tradicional. Montenegro, desculpa, é assim, já vais perceber. Acabar com a família tradicional. Porquê? Porque imagina, isto de ter uma casa é quase impossível para uma pessoa sozinha, não é? E às vezes as pessoas estão em relações estáveis e, quando estão em relações estáveis, apostam em comprar as duas uma casa. Porquê? Porque se tornou impossível uma pessoa adquirir uma casa. E mesmo para 2 pessoas está muito difícil. Então eu tenho a solução. Vamos ser todos poliamorosos. Ou seja, passamos a ter aqui, em vez de 2, em vez do casal da família tradicional serem 2, passam a ser 3. Porque imaginem, façam as contas. As casas andam, um T2, um T3, assumindo que, primeiro, 3 pessoas que estejam numa relação dormem todas na mesma cama. Logo, o número de quartos pode ser 1 para os 3. Podem ter mais um quarto, que depois sei lá, o escritório. Os T2 andam na ordem dos 800 e tal euros, 900. Ora, 400 e tal por pessoa a quem ganha o salário mínimo é bué. Assumindo que ainda tem que pagar despesas, não é? Despesas normais, além de comida. E 400 e tal euros num ordenado mínimo é uma fatura muito grande. Porque estamos a falar de 400 e tal, mesmo que se arredonde para 500, 550, dá ali umas migalhas para o final do mês. Para o final. Para o mês inteiro.
Então o que é que eu proponho? Proponho que nos comecemos a relacionar em grupos de 3. 2 homens e uma mulher, 2 mulheres e um homem, e por aí em diante. Eu não hesitei por nada. É tipo, estava a tentar. Ok. Então, partilhando, fazendo uma relação a 3, primeiro, os ciúmes vão começar a desaparecer, porque, não é? Já é uma partilha. Seremos uma sociedade muito mais que muito mais partilha com o próximo. Depois há várias vantagens, não é? A primeira vantagem, claro, é esta da poupança. Então, em vez de 400 e tal euros, passa para 200 e muitos 300, vamos assumir 300, só aí poupam 150 euros. Ok? 3 pessoas passam a ter uma habitação ou pagar uma renda. Portanto, há uma pessoa que por acaso poderia não dar para uma habitação, está na deles. Ficam 3 pessoas nessa habitação. Ok? Perfeito. 3 pessoas nessa habitação dividem a renda. Depois, coisas que isto pode ajudar. No casal feito por um homem e 2 mulheres, no caso de serem pessoas que querem ter filhos, primeiro, uma pode não querer ter e a outra pode. E aí, boa. Dá para safar. Né? Dá para nascer uma criança por casal, ou 2 crianças por casal. Segundo, vai ter que haver o compromisso de se ajudarem uns aos outros. 2 pessoas a tratar de uma criança vendo pelos olhos dos pais não chega, porque os pais andam sempre tipo mal, né? Os pais andam mal, sendo 3 será mais fácil. Outra, tarefas domésticas, dividido por 3, muito mais fácil. Quando se faz comida, vai-se começar a fazer maior quantidade, mas vocês sabem que há um gráfico, não sei de quem, não sei, não percebo nessas coisas, até percebo, mas não agora, que explica que quanto mais quantidade se comprar e quanto mais quantidade se cozinhar, a comida acaba por ser ligeiramente mais barata. E então, não é? Mais poupança. Depois, o que é que vamos perder? Termos de viagens, as viagens ficam mais caras, mas, por exemplo, se alugarem uma casa no Algarve, lá está, dividir por 3 ordenados. Depois, podemos jogar aqui um bocadinho com iniciativa liberal. Se alguém for despedido, porque o patrão é fixe e quer-lhes dar as oportunidades para arranjarem outras empresas, né? Aí os outros 2 podem suportar cada coisa. Depois, não deixe ninguém de fora. Manosfera, né? Andam aí, não sei o quê. Se tiverem 2 homens numa casa, primeiro, não vai haver alfa. Segundo, a probabilidade é deles andarem à porrada e não fazerem nada à mulher. Assim, eu não quero dizer, mas eu, antes disto, tomei um comprimido de vermelho. Não sei o que era. Acho que era... colesterol. Não sei. Bem, eu sei, há uns comprimidos vermelhos que não são os do Matrix e que tinha piada ter-me lembrado agora, mas não foi. Mas pronto, então, vamos fazer um resumo. Problemas da habitação vão-se acabar. Ponto número 1. Porque as pessoas vão ter mais possibilidades de pagar casas. Sendo que as rendas não vão descer, não é? Não me parece que as rendas vão descer. Rendas vão descer, mas sendo 3 pessoas a pagar um T2, mais fácil. Imaginemos, num agregado familiar que se paga 900 euros por um T2, passam a pagar 300 euros cada, mais despesas, vamos dar 75, dá 375, ok? E não se esqueçam que é um casal de 3 pessoas e por isso
dormem todos no mesmo quarto. Portanto, um T2 chega perfeitamente. O maior investimento será no sofá. Né? Tem que ser um sofá um bocadinho maior. Segundo, o número de pessoas que está à procura de casa diminui. Porque, em vez de estarem 2 pessoas mais uma à procura de casa, estão 3 a morar numa casa. Ora, isto ajuda a que as rendas deixam. Eu agora nem estava a pensar nessa. Isto ajuda a que as rendas deixam. Porque a procura diminui. A oferta desce, não sei. Não percebo mãos invisíveis. Terceiro, no que toca, portanto, a tarefas domésticas, vai ser tudo muito mais fácil. Quarto, ajuda a combater a violência doméstica, porque às vezes serão 2 homens e vão ficar um contra o outro, né? Ou então, 2 mulheres contra o homem, enquanto o homem tenta fazer mal, leva logo uma facada nas costas. Portanto, manosfera, feminismo de um lado. Não é a mesma coisa. Mas vocês entendem. Eu não quero deixar ninguém de fora. Aliás, por não querer deixar ninguém de fora é que estou a arranjar a maneira de pôr 3 pessoas dentro de uma casa. E quarto, a comida feita ou a compra de coisas para a casa em grandes quantidades normalmente fica mais barato. Quanto mais se comprar. Portanto, se somos mais pessoas a usar, mais para comprar, mais diminui o que é preciso e o valor da coisa. Portanto, queria deixar aqui um repto. Luís Montenegro, se me quiseres como ministro, no que toca à habitação, deixa-me mexer nisto. Se me deixares mexer nisto, eu resolvo-te o problema. Se o Montenegro for entretanto embora, alguém que seja eleito, menos os que fale comigo. Eu tenho ideias destas e numa base quase diária. Portanto, quem resolve o problema da habitação resolve o problema, sei lá, da energia, o problema das pontes, muito à base de fantasias portanto, sexuais das pessoas, que é serem 3 pessoas numa relação. E depois, assim, pela pesquisa e pela informação que tenho de outras pessoas também, dos vídeos que já viram, normalmente esses tipos de relação costumam funcionar muito bem. Não sei em que contexto é que viram, mas é a estatística que tenho de rua. Pronto. Se quiserem falar comigo sobre este e outros temas, mandem comentários, façam comentários, não sei. Genuinamente não quero que alguém agora vá. Tipo, ei, ó Nuno, mas vamos lá discutir a sério aquela discussão. Pronto. E por isso mesmo, este episódio vai ficar por aqui, ok? E espero que tenham gostado. E se alguém precisar de alguma coisa, pronto, há as linhas de apoio aí do suicídio e de outras coisas, está bem? Eu disse isto, mas isso foi muito parvo. Pronto, sabe o que é que eu vos digo? Portem-se mal, mas com estilo. Amor é fogo que arde sem se ver. Como diria Luís, Super Mario faz 35 anos e que melhor altura para falarmos do nosso canalizador Schubert preferido. foi sem dúvida importante para o fim do classicismo. Quando fazemos algo, gostamos, o tempo passa a voar. Não sou eu que só duro 5 segundos na cama. A rapidinha do arroz, uma crónica para quem tem pressa.